Pessoal, enfim chegamos nas espigas. Hoje será uma aula básica sobre espigas, a espiga mais fácil de ser feita, mais simples, para que você entenda como são feitas as espigas, o que consiste a espiga, para que ela serve, como você risca a espiga. É o básico do básico, depois nós vamos nos aprofundando nisso mais pra frente com mais propriedades. Eu poderia chegar hoje para você e florir esse assunto e fingir que é uma coisa técnica, difícil, complicada. Não, gente, não tem segredo. Espiga nada mais é do que um encaixe macho e fêmea comprido. É só isso. Tem algumas regras que você vai ter que seguir dependendo da situação, dependendo da largura da madeira, que você precisará saber detectar. Nós vamos nos aprofundar nisso mais à frente, mas hoje o básico do básico, você sabendo fazer essa espiga, que é simples, você faz praticamente qualquer espiga. Para quem não me conhece, meu nome é André Oliveira, eu vou ensinar marcenaria para você. O nosso curso de marcenaria já está na terceira temporada. Se você ainda não acompanhou, não assistiu, volta nas outras temporadas que você vai aprender muito conteúdo importante para poder chegar nesse conteúdo de hoje, que é a espiga. Aqui embaixo na descrição você vai ter uma relação com todas as temporadas do nosso curso, a primeira, a segunda, a terceira temporada completas. Estamos na terceira, já estamos indo para o meio dela, e o nosso curso é voltado para o iniciante, para quem quer trabalhar com hobby ou para quem quer trabalhar profissionalmente com marcenaria. Bom pessoal, vamos às espigas. Eu peguei dois sarrafinhos de peroba, um lado tá sujo, um lado eu precisei cortar, são sobras, um lado tá com tinta, mesma coisa do outro lado. Vamos trabalhar com eles no seguinte ponto, nós vamos fazer um T aqui, uma letra T, vamos fingir que isso aqui é uma espiga. Peguei ele como exemplo porque ele tá com 90 graus exatos, para você iniciar a espiga. A lateral que vai receber a espiga, a fêmea, esteja totalmente plana, reta, é claro, senão vai ficar torta. A espiga consiste nisso daqui, um buraco aqui, um oblongo, geralmente é um oblongo, e aqui que será a fêmea que receberá a ponta do macho. E aqui uma ponta que vai ser removida as laterais, formando um encaixe que entrará na fêmea. Por isso encaixe macho e fêmea. Basicamente é um encaixe macho e fêmea mais comprido. Basicamente é isso, não tem muito segredo. Nós vamos entender como é que é feita a espiga, o que você precisa se ater na hora de fazer a espiga. Existe uma regra que diz que você deve dividir a madeira em 3 partes iguais, para que ela não fique fraca. Depende da madeira. Você pode deixar um pouco a mais, um pouco a menos é ruim porque a madeira vai ficar fraca, porque a madeira, o macho geralmente é o que vai entrar na fêmea, ele é o que vai sustentar algum peso. Geralmente ele sustenta algum peso. Às vezes ele é simplesmente para travamento, mas quando ele suporta peso, como tampo de mesa, ele vai embaixo de tampo de mesa, embaixo de assento de cadeira, ele precisa ter uma espessura mínima que aguente o peso. Você não pode correr o risco de comprometer esse tipo de espiga. Bom, vamos lá, vamos seguir essa regra, vamos dividir ao meio a espessura dessa madeira. Ela tem 2,9 centímetros, ou 2,9 centímetros, vai dar 29 milímetros. Para dividir isso exato, vai ter que ser uma dízima, vai ser um número complicado. Então vamos considerar que ela tem, vamos só um exemplo, 9 milímetros, vamos dividir por 3 pares de 9. Eu já marquei aqui 9, 9, 9. E aqui eu fiz um segundo traçado 9, mais 9, mais 9. Eu vou riscar, ligar essas pontas para nós acharmos 3 faixas dentro dessa espiga. Essa vai ser o macho, eu vou botar até aqui um M. Essa vai ser uma fêmea, eu vou botar aqui um F. Só para que você compreenda. Eu vou fazer essa ligação aqui, esse risco para ganhar tempo, a gente já volta. Pessoal, como essa é uma espiga simples, essa é a regra, dividir por 3 partes iguais. A parte do meio vai ser a ponta do macho, e aqui eu vou achar onde vai ser o furo da nossa espiga, o encaixe, a fêmea, onde vai receber a ponta do macho. Essa é a primeira regra, você já achou, já sabe que a parte do meio nós vamos ter que deixar, as partes laterais nós vamos ter que remover para formarmos o encaixe. Eu não vou me atentar muito aqui ao centro, achar o centro. Qualquer espaço, qualquer lugar aqui tá bom. Eu só quero que você entenda como é feito esse encaixe manualmente, de forma mais simples. É a espiga mais simples que existe. Eu não vou me atentar, não vou arredondar ponta, vou fazer ela manual e ela vai ter a mesma função e a mesma resistência que qualquer espiga. Por isso eu quero que você se atente ao importante, que é como é achado os valores dela. Quanto que eu sei que deve entrar aqui dentro? Vamos supor que ela nessa posição para que você entenda melhor. Quanto essa espiga deve aprofundar dentro do buraco? Quanto deve ter de aprofundar esse buraco? Aí vem mais uma regra. Nós vamos achar aqui os mesmos 29 milímetros. Eu tenho que me ater ao seguinte, profundidade. Eu tenho que achar 50%, metade. Vamos fingir que aqui fosse 3 centímetros, só para facilitar a nossa vida nesse exemplo, porque essa madeira está irregular, então vamos imaginar que ela tivesse 3 centímetros. Metade de 3, 1,5. Então 1,5 tá aqui, 1,5 tá aqui. Isso é a lateral. A espiga vai aqui. Você já sabe que eu fiz essa marcação aqui qualquer, só para aleatória para você entender. Aqui é a lateral. Eu vou fazer um traço aqui reto. Isso pode ser um sarrafo de pinos, isso pode ser um caibro. Isso não vai mudar muito não, tá? O que vai mudar depois é que você vai ter que entender mais ou menos, ter um pouco de noção, um pouco de bom senso, para que a sua espiga não fique fraca. Mas isso nós vamos aprender nas próximas aulas. Vamos agora continuar ao básico. Achei 50%? Eu devo sempre respeitar uma regra. A minha espiga deve passar de 50%. A profundidade da fêmea, ela deve ultrapassar 50%. Mas ela também não pode vazar desse lado. Então o que eu faço? Vamos considerar que eu tenho 1,5 para cada lado. Ela tem 3 centímetros. Eu vou deixar aqui com mais... Se eu deixar 1 centímetro, ela fica fraca. Você vê que a sobra dela ficaria aqui. Vou tentar achar aqui o exato, porque ele não tem 3 centímetros exatos, por isso que eu estou usando só como exemplo. Vamos fingir que fosse meio centímetro. Ela ficaria um restante aqui muito fraco.
um espaço muito pequeno. Então eu tenho que ter essa noção de também não ultrapassar demais, que ela fique fraca, que eu possa vazar esse lado e eu vou estragar o móvel. Cheguei a 50, eu sei que tem que ser a mais de 50. Eu posso deixar meio centímetro. Então eu tenho ainda aqui, ela vai até aqui, eu tenho essa área aqui de proteção para que ela não estoure esse lado. E eu já passei de 50, então eu tenho aqui uma região de resistência. Só para que você entenda, eu vou fingir que aqui tem um quadrado, vamos fingir que ela vai entrar aqui. Então eu tenho até aqui para ela entrar. O peso dela, se fosse uma espiga de suportar peso, uma espiga de resistência, ela seria forçada para baixo. Ela teria toda essa área do macho para entrar. Então ela entraria aqui na lateral, entraria aqui e chegaria até esse nível. Então ela tem uma área de resistência boa. Eu passei dos 50%, mas eu também tenho que ter uma noção que para cá eu preciso deixar uma área boa para que não haja riscos de estourar no fundo. Isso você precisa entender e se ater, ter esse bom senso. Passou os 50%, calcula quanto é que sobra. Vai ficar muito perto do final? Então eu desconto, eu não deixo tão perto do final. Então vamos considerar que, voltando aqui o primeiro exemplo, passando os 50% mais meio, eu vou ter 2 centímetros. Então eu vou ter 2 centímetros de profundidade. Algumas pessoas, alguns profissionais, depende muito do profissional, prefere fazer primeiro a fêmea e depois o macho. Eu, depende muito da situação, prefiro fazer, geralmente, o macho primeiro. Por que eu prefiro fazer o macho primeiro? Porque com o macho pronto, eu riscar a ponta do macho aqui e achar exato o que eu quero fazer como fêmea, me facilita mais. Mas se você preferir fazer a fêmea primeiro e depois trabalhar no macho, não tem problema. É uma maneira que eu aprendi, que eu acostumei. Se eu precisar fazer a fêmea primeiro, eu faço a fêmea primeiro. Mas eu vou ter mais dificuldade depois de preparar o macho, que o macho bata com exatidão ali. Ela pode entrar com pressão, não excessiva. Ela não pode entrar com folga. Mesmo que ela entre com folga, há como corrigir. Você pode pôr lascas entre as paredes do macho e tornar esse macho forte. Mas, podendo evitar fazer ela com exatidão, é melhor. Nem toda espiga, bom que você saiba, vai ser nessa posição de 50% mais alguma coisa e que não estoura o final. Existem modelos de espigas para outras coisas, como, por exemplo, janelas antigas, que você vazava ela totalmente. Portas, montante de porta, dependendo do modelo da porta, você vai vazar ela, a espiga vai atravessar e vai sair aqui, depois ela vai levar uma cunha. São coisas que você vai aprender mais pra frente. São vários tipos de espigas, mas eu tô falando agora de espigas comuns, espigas que você vai usar a mais simples possível, que é o que você vai aprender hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu já sei esse valor aqui que eu quero. Daqui pra cá eu tenho 2 centímetros. Então a ponta do macho, daqui pra cá deve ter 2 centímetros. Então eu já tenho o valor do macho. Por isso que eu trabalho primeiro com o macho. Da ponta pra cá, eu já vou riscar 2 centímetros. Em todos os lados eu vou aprofundar sempre da ponta pra dentro 2 centímetros. Fazer esse contorno agora com o esquadro. Botando sempre rente a nossa linha e riscando. O esquadro não vai deixar errar. E ele vai fazer você conferir se os riscos estão exatos. Ok. Já contornei todos os lados com o esquadro. Temos aqui o centro. Já sabemos que o centro é essa marcação que fizemos em 3 partes de 9 centímetros. Eu vou riscar a parte de cima com o esquadro e vou contornar ela continuando para esse lado. Vou colocar aqui rente à linha, encostando totalmente e vou traçar. Na segunda linha a mesma coisa, encosto totalmente e risco. Ok. Vou ligar a outra ponta agora. Ok. Eu contornei a espiga, a ponta do macho. É uma espiga muito simples, por isso que eu vou fazer ela primeiro para que você aprenda. Talvez você estranhe, você diga, mas a espiga geralmente é redonda, tem as partes de cima e de baixo arredondada, a espiga tem um espaço aqui, eu não vou tirar essa parte de baixo, nem essa, eu vou tirar somente as laterais. É o que eu estou dizendo, uma espiga simples. A ser mais fácil para você. O que você vai fazer aqui agora? Você vai prender a sua espiga, de exemplo, na mesa, na morsa. Você vai serrar ela aqui, de modo que o serrote chega até aqui e até a primeira linha. Depois você inverte e faz a mesma coisa desse lado. Corta até aqui e até aqui. Pode ser com arco de serra, pode ser com o serrote. O importante é que o serrote saia reto. Se você precisar colocar uma madeira em cima, aqui, presa, como eu já te ensinei isso em outras aulas, até para cortar o Eucatex, para guiar o seu serrote, que ele encoste na lateral, a parede do serrote encoste nessa lateral aqui reta, tem que estar com 90 graus exatos isso aqui. Você mantém ele sempre encostado aqui e fazer um corte totalmente reto, se vai te ajudar, também não tem problema. Eu vou prender a minha aqui, vou tentar prender essa por cima e vou fazer esses 2 cortes, até as 2 linhas. E a gente já volta. Vai se atentando com a linha DK e com a linha DK. Fica atento a isso que ela não passe. Pessoal, uma técnica muito antiga, eu gosto muito de usar. Aquela madeira que eu te falei para você fixar. Ela tá rente aqui com a linha, eu preguei 2 preguinhos aqui, de modo que ela fique fixa, só para servir como guia. Não tem como dar errado. Eu vou encostar a parede do serrote aqui e vou serrar.
Ok, eu tenho que me atentar a encostar a lateral do serrote totalmente encostada na madeira, não passar dessa linha, não passar dessa linha. Cheguei aqui, eu vou remover agora esse excesso. Você lembra que tem uma linha aqui desse lado. Eu vou remover mais ou menos 1 milímetro para cima. Eu nunca chego na linha, porque isso aí eu acerto depois na grosa. É bom manter isso também. Chão para baixo, deixo 1 milímetro. Posso começar pelas laterais, pelas quinas, é mais seguro. Eu já te ensinei. Remove as quinas. Se evita de lascar a madeira. Ok, cheguei perto aqui, cheguei na frente perto. Agora eu vou com a grosa. Lado reto da grosa, acertando e olhando a frente e os lados. Aí vendo se não chegou. Ok, agora nós tiramos essa peça que foi pregada. Posso até usá-la como régua. Coloco ela aqui e eu vejo se a lateral está batendo. Se não está batendo totalmente, eu posso acertar com o formão. Ok, já está batendo. Eu vou virar e fazer do outro lado a mesma coisa, o mesmo procedimento. Pessoal, cortei as duas partes. Tá ok, tá batendo aqui, tá batendo aqui. Se aqui não batesse, se tivesse ficado uma saliência aqui e não batesse certinho, você pegava a grosa, lado reto, e você dava uma acertada de leve nisso aqui. Ou então ainda com o formão de lado, chão pra fora, parte reta, aqui, com ela presa na morsa, você ia raspando levemente isso daqui e tirar qualquer excesso que tivesse e ia calculando com a lateral da outra madeira se ela estava encaixada certa. É natural que isso aconteça, pode acontecer. Ou em último caso ainda, se ficar um degrau aqui faltando uma mínima na hora de encaixar, você coloca uma lasca da mesma cor da madeira aqui, corta o excesso. Você já aprendeu a fazer esse procedimento em outros encaixes. Você não vai perder o trabalho inteiro por causa disso. Isso às vezes acontece muito, principalmente quando é manual. Quando é na serra ou na tupia, é mais fácil ele sair exato. Na mão, erros acontecem, você sabe disso. Pessoal, agora vamos ao engate. A regra diz que você deve dividir em 3. Aqui tem a mesma largura que tem nessa região aqui. Então, se dividisse em 3 aqui, daria 3 pares de 9. Vamos calcular aqui mais ou menos, a olho, fosse aqui 9 mais 9 mais 9. Então só sobraria esse miolo aqui. Minha espiga vai ficar fraca. É isso que eu quero que você tenha bom senso. Eu vou fazer uma espiga hoje sem cortar excesso aqui, sem tirar essa parte daqui e uma parte daqui. Também vai funcionar e vai dar resistência. Mas, se eu fosse seguir a regra, se eu fosse cortar aqui o mesmo espaço que eu tirei do macho aqui, o espaço de sobra que nós temos, se eu fosse remover aqui igual, o mesmo espaço que eu removi aqui, ela ficaria só com esse miolinho, ela seria muito fraca. Eu não ia confiar nessa espiga. Ou você, a peça é pequena, o sarrafo é pequeno, 3 centímetros, ou você vai deixar ela assim, tirar o mínimo do mínimo, uns 2 milímetros de cada lado, ou você não tira nada, deixa ela como tá aqui, inteira, que é o que eu vou fazer. A regra diz uma coisa, mas nem sempre dá para encaixar essa regra. Cada caso é um caso. Nesse caso aqui, as madeiras são iguais, mesma espessura. Mas e se não fosse? Uma fosse mais larga que a outra? Já entraria uma outra regra, uma outra solução. Ok, vamos fazer esse furo. Por que eu te disse que é melhor fazer primeiro o macho? Porque agora eu consigo, com o macho, colocar no centro e contornar onde eu quero que seja a minha espiga. Se essa espiga fosse na ponta, se fosse no caso de mesa, uma outra regra que diz, aqui no caso de mesa, vamos supor que ela fosse aqui no canto, parte de cima, tá? Eu deveria cortar ela aqui, mas ela não poderia vir aqui porque ela ficaria fraca, então ela deveria vir mais para baixo. Em vez de 9 milímetros, eu deixaria 1,5 cm, tá? Só que aí, colocando 1,5 cm aqui, só sobra isso aqui de espiga, daqui para cá. Essa parte sairia, ela ficaria fraca também. Então no caso de mesa, vai um tampo aqui em cima, eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente rasgo daqui para cá, uma suposição que isso fosse uma mesa. Eu removeria isso aqui inteiro. Ela viria de cima, direto, porque aqui, vamos supor que ela tivesse encaixado assim. Aqui vem o tampo, então isso aqui não aparece. E ela estaria escondida aqui dentro, e com muito mais firmeza, porque ela ia entrar aqui, e ela ia parar, a base dela ia parar aqui. Ela estaria totalmente encaixada certa, o tampo da mesa viria aqui, e ela não teria perigo de sair para os lados, e ainda tinha esse apoio para encaixar. Então você vê que a regra ela vai mudar muito do tipo de móvel que você vai fazer, na necessidade que você vai ter. Se eu corto ela aqui, se eu tiro essa parte toda aqui, sobra só isso aqui de espiga. O que me adianta um sarrafo grosso aqui, bonito, e essa parte aqui dentro que tá segurando de verdade é um toquinho de nada. Eu não tenho firmeza. Então se atenha a isso. Cada situação é uma situação. Vamos lá, pessoal.
e nós vamos marcar onde vai ser a nossa espiga. Ok, pessoal, tá aqui, eu vou colocar ela no centro. Como eu falei, eu poderia colocar ela aqui na ponta, você já sabe como é que faria isso. Era só rasgar ela aqui, medir totalmente a lateral dela, coloca entre as duas linhas, deixa ela rente aqui, contornava aqui. Já vou até fazer os mesmos exemplos para que você entenda. Eu risco aqui, pronto, o risco dela tá aqui. Nós furaríamos com a broca aqui e removeríamos essas paredes. Você já aprendeu isso nas aulas de entalhe. Agora você compreende como aquelas aulas de entalhe foram úteis. Você já sabe, lado chanfrado para dentro onde vai ser removido, lado reto na parede, você bateria e removeria essa parte, até que ela entrasse totalmente aqui, ela totalmente encaixada. Vamos fazer no meio, entre as duas linhas, eu vou colocar até assim para que você veja melhor. Posiciona entre as duas linhas, pega um esquadro de 90 graus, coloca do lado, vê se está batendo as duas peças, as duas tem que se encontrar, tanto essa parede quanto essa, tem que bater com o esquadro. Ok, tá batendo, você pode riscar. A minha saiu um pouquinho até pra cá. Foi bom até marcar para poder saber. Eu vou cortar ela como tá a linha original. Depois, se eu precisar, eu largo um pouco mais. Vou colocar ela aqui na morsa. Vou fazer 3 furos. Ela tem 9 milímetros. Eu vou usar uma broca de 8. Sempre uma broca menor. Sempre menor que o tamanho da fêmea. Porque é melhor remover depois, acertar no formão, do que ultrapassar. Eu vou fazer um furo aqui, um furo no meio, um furo aqui. Eu deixo um espaçamento ali em outro para ter o que acertar no formão. Vou prender isso na morsa e a gente já volta com a furadeira para começar a fazer esses furos. E nós vamos voltar num gabarito rápido. Se você tiver aquele gabarito de furos 90 graus ou 45 graus com a broca de aço rápido ou com a broca chata, você pode usar nessa situação. Se você não tiver, vamos montar um outro modelo de gabarito muito rápido também com pregos para que você faça esses furos com exatidão. Pessoal, tá aqui o furo, tá a nossa linha. Eu peguei um sarrafinho de menos de 1 centímetro reto, qualquer resto reto. Vou colocar rente a um dos lados da linha. Fiz 3 furos com uma broca fina. Vou colocar preguinhos finos. Isso aqui vai ser um gabarito só para a broca não ficar sambando e o furo sair reto. Isso aqui é uma maneira mais rápida. Se você não viu aquela aula de como fazer um gabarito para furos com 90 graus, 45 graus. Se você viu e tem o seu gabarito já feito, você usa o gabarito que é mais prático. Ou se preferir, você volta naquela aula e você faz esse gabarito, que é muito prático para esse tipo de furo, para que ele saia reto. Coloca ele rente aqui, ó, a linha. Você prende só para que a broca entre encostada nele. Não precisa nem bater o prego, por isso que eu uso prego fino, porque para arrancar depois colocar tampãozinho, lasquinha de madeira com gola é fácil, você lixa, isso aqui não aparece. Não vou nem pregar tudo que eu quero depois que isso saia. Coloquei a broca 8 milímetros, agora eu vou colocar uma perto da ponta, não totalmente na ponta, mais para dentro, encostado aqui na parede desse sarrafinho e vou furar. Importante, você lembra que a gente fez o cálculo de 1,5 cm? Pessoal, não esquece a profundidade, eu até virei ela para você ver isso. Você lembra, daqui para cá 50% dava 1,5, com mais meio dava 2 centímetros. Então 2 centímetros é a profundidade que a broca vai entrar. Se a sua broca, se a sua furadeira tiver aquela barra de ferro, aquele limitador que você pode colocar até a ponta, marcando 2 centímetros, você usa ele. Se você não tiver, calcula da ponta para cá 2 centímetros e passa uma fita branca, uma fita crepe, um esparadrapo, um durex, uma fita isolante, o que você tiver. Eu vou pegar a fita crepe para passar na minha ponta. Eu tenho o limitador, mas eu quero que você veja o exemplo mais simples. Pessoal, marquei da ponta da minha broca para dentro 2 centímetros, deixei 1 milímetro a mais, por quê? Para não ter perigo, que como a broca, a ponta dela é arredondada, faz tipo um cone, quase um cone, não chega a ser um cone, ela dá uma leve arredondada, ela vai dar uma aprofundada e não vai pegar a espiga toda. Então eu já deixei esse 1 milímetro, pode deixar até 2 milímetros a mais, só para garantir. Eu vou colocar aqui e nós vamos fazer o furo. Pessoal, para dar uma adiantada aqui, eu já fiz os furos, você pode ver que tá até o nível. Fiz 3 furos, 1, 2, 3. Marquei com prego para ela não dar uma sambada. Peguei aquela madeirinha do lado que você tinha visto, encostada na madeirinha, eu fui fazendo os 3 furos. Agora eu tô cavando isso com o formão para dar uma acertada. Eu já usei o formão um pouco mais largo, pode ser até um mais largo do que isso. Parede, chanfro para dentro. Fui batendo aqui e fui removendo as paredes, fui acertando. Depois eu fui com o pequeno, bati esse canto praticamente até a metade e com uma alavanca eu removi. Esse lado é a mesma coisa. Chanfro para dentro, lado reto, bate até metade, com uma alavanca eu removi. Só que aí que você acaba marcando. O problema de fazer alavanca é isso, ó. Tem uma marca aqui, tem uma marca aqui. Porque quando eu deitei ele aqui, eu automaticamente amasso essa parte. Isso aqui é o ruim. O ideal aqui seria, vai fazer uma alavanca, coloca um segundo formão aqui. Não deixa amassar a madeira propriamente dita. Faz a alavanca com o segundo formão atrás, uma chave de fenda. Você remove a madeira sem marcar. Eu vou acertando agora as paredes e eu vou testando. A minha já está praticamente pronta. Agora eu vou testar a minha. Ela deve entrar com uma certa pressão. Praticamente está exato. Tirando as marcas que eu deixei aqui e aqui por causa do formão, praticamente ela está exata. Eu vou tirar agora da amostra para a gente ver ela na mão. Pessoal, tá feito, tá rente. Os dois lados tá batendo, tá certinho. Tá aqui. A nossa espiga tá encaixada, tá com pressão, que é o que me importa, que ela entra com pressão. Tá aqui, tá feita.
Outra coisa, pessoal, deixa eu tirar aqui pra te mostrar uma coisa no macho. Saiu. Se eu quisesse, eu deixei ela aqui, como você se lembra, inteira. Eu não removi. Mas se você pensar, mas eu tô acostumado a ver espigas arredondadas aqui. É só você quebrar essa quina com a grosa. Dá uma quebrada aqui rápida. Encosta a lateral da grossa aqui nessa parte reta, sem estragar essa parte reta. Só dá uma removida e você faz aquela parte. A parte redonda é o de menos aquilo. Se no caso eu tivesse optado por fazer ela com a broca até aqui nos cantos, aí essa minha parte deveria ser redonda para encaixar, seguindo a direção da broca. Nesse caso aqui que eu fiz ela totalmente manual, eu optei por ela quadrada, até porque eu mantenho mais força. Isso aqui vai entrar dentro do buraco da fêmea, que seria essa peça. Se ela tivesse pressão para baixo, exercesse força aqui, ela acabaria aqui, ela exerceria força aqui. Então ela tem como se manter sem quebrar. Se eu faço ela mais fina, essa parte poderia quebrar. Então por isso que dividimos em 3 partes. É o que eu disse pra você, poderia fazer até um pouco mais grosso aqui, também não teria problema. Pessoal, tá feita a nossa aula de espiga. Vou terminar de bater ela aqui, que você veja. Tá aí nosso encaixe espiga, nosso primeiro encaixe, o mais simples possível. Eu te fiz para você entender o básico do básico da espiga, que não tem muito segredo. Você viu isso? Daqui para frente vai mudar, vai ser pouca coisa, vai ser formas de fazer diferentes, um pouco mais fáceis, um pouco mais rápidas, mas o básico é isso. Você fazendo isso, se aprendendo essa parte, você vai fazer praticamente qualquer espiga sem dificuldade. Pessoal, espero que você tenha gostado. Nossa aula tá ficando por aqui. Te agradeço mais uma vez por você estar com a gente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima aula.